Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual, canal dedicado ao estudo da Palavra de Deus com o método A Bíblia no meu dia a dia, de Padre Jonas Abib, método da Canção Nova. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está sempre aqui comigo, Deus abençoe, que bom tê-la de volta. Vamos continuar nessa fidelidade, porque ela nos garante muitas graças. Sendo fiéis todos os dias, Deus pode realmente encontrar em nós ouvidos cada vez mais atentos e um coração cada vez mais disposto a obedecer a sua palavra. Eu espero mesmo que você esteja fazendo uma excelente experiência com o estudo da palavra de Deus. Coloca aqui nos comentários, por favor. Eu vou ver, né? Às vezes demora um pouquinho, mas eu vejo, respondo, curto, e aí a gente vai crescendo juntos na fé. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Apocalipse capítulo 16 inteiro. Ouvi depois uma voz forte que vinha do templo, dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças do furor de Deus. O primeiro saiu e derramou a taça pela terra. E uma úlcera maligna dolorosa atingiu as pessoas que traziam a marca da besta e as que adoravam sua imagem. O segundo derramou a taça pelo mar, e este se transformou em sangue como de um morto. De modo que todos os seres vivos que viviam no mar morreram. O terceiro derramou a taça pelos rios e pelas fontes, e transformaram-se em sangue. Ouvi então o anjo das águas dizer: Justo és, aquele que é, e aquele que era, ó Santo. Porque julgaste essas coisas, pois estes derramaram sangue de santos e profetas, e tu lhes deste o sangue para beber. Eles o merecem. Ouvi então que o altar dizia: Sim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, teus julgamentos são verdadeiros e justos. O quarto derramou a taça sobre o sol, e a este foi permitido abrasar os homens com fogo. Os homens, então, abrasados pelo calor intenso, puseram-se a blasfemar contra o nome de Deus, que tem o poder sobre tais pragas, mas não se arrependeram para lhe atribuir glória, tributar glória. O quinto derramou a taça sobre o trono da besta, e o seu reino ficou em trevas. Os homens mordiam a língua de dor e blasfemaram contra Deus, contra o Deus do céu, por causa de suas dores e úlceras. Mas não se converteram de sua conduta. O sexto derramou a taça sobre o grande rio Eufrates, e a água do rio secou, abrindo o caminho aos reis do Oriente. Nisto, vi que da boca da besta e da boca do falso profeta, saíram 3 espíritos impuros como sapos. Então
são com efeito os espíritos de demônios, fazem maravilhas e vão até os reis de toda a terra a fim de reuni-los para a guerra do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que eu venho como ladrão, feliz aquele que vigia e conserva suas vestes, para não andar nu e deixar que vejam a sua vergonha. Eles se reuniram então no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O sétimo finalmente espalhou a taça pelo ar. Nisto saiu uma forte voz do templo dizendo: está realizado. Houve então relâmpagos, vozes e trovões, forte terremoto, tão violento como nunca houve desde que o homem apareceu na terra. A grande cidade se dividiu em 3 partes e as cidades das nações caíram. Deus se lembrou então de Babilônia a Grande para lhe dar o cálice do vinho do furor de sua ira. As ilhas todas fugiram e os montes desapareceram. Do céu caiu sobre os homens um granizo pesado como chuva de talentos. E os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga do granizo, pois seu flagelo era muito grande. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós vemos aqui essas 7 taças sendo derramadas do furor de Deus e que fazem com que a grande cidade seja dizimada, completamente dizimada. E nós vamos ver isso nas páginas seguintes aqui, onde se tem a queda da Babilônia, vai se narrar as consequências dessa queda e as lamentações daqueles que com ela se deitaram, vamos dizer assim, porque a Babilônia é essa prostituta que prostitui o mundo, que deu o cálice da sua prostituição às nações e eles se embriagaram. E este cálice é o sangue dos filhos de Deus, dos mártires. A gente entende aqui, já foi falado no Apocalipse, que esta cidade da Babilônia, a grande cidade, a sedutora, é Roma. Trata-se do Império Romano, trata-se dessa grande prostituição das nações, quando o imperador decretou a adoração a Augusto César, ao imperador, e queimar incenso e todas as coisas, a imagem, né? A exemplo do rei da Babilônia, Nabucodonosor, e dos outros grandes tiranos anteriores. Roma também fez, e tiranos depois dele também fizeram. E farão. Aqueles que são de Deus resistem e não aceitam esta imposição. Não negociam a sua fé. Por isso, na sua maioria, derramaram seu sangue. Mas agora, chegou o momento do julgamento de Deus sobre a grande cidade. E ele derrama as 7 taças do seu furor, com muitas pragas. No entanto, enquanto o céu se rejubila, os anjos, quando a gente vê essa praga aqui acontecendo, como aconteceu sobre o Egito, tudo isso aqui é imagem do que já tinha acontecido lá no Egito. Como aconteceu sobre o Egito, acontecerá também sobre qualquer outro novo Egito, qualquer outra nova Babilônia, qualquer outra nova Roma, qualquer outro novo império romano que se levante. Acontecerá da mesma forma, porque Deus fará com seus filhos isso. A favor dos seus filhos isso, melhor dizendo. Fará a justiça
E o que os anjos dizem, versículo 5, justo és. Então, quando nós virmos, assistirmos certas calamidades acontecendo lá próximo do fim, da chegada do Senhor, esses julgamentos, e muitos desses julgamentos são justos. E vão atingir quem? Vão atingir as pessoas que têm a marca da besta e que adoraram a sua estátua. Eu e você precisamos ser de Deus e profundamente de Deus para não morrermos como pagãos, como inimigos de Deus. Porque estas calamidades, essas úlceras, elas estão atingindo quem? Estão atingindo aqueles que se levantaram contra Deus. Os inimigos de Deus, não o seu povo. O seu povo ele está seguro. Aqui está claro, está atingindo aqueles que têm a marca e que adoraram a sua imagem. E aí os anjos vão dizer, o próprio altar de Deus do céu vai dizer que é justo o julgamento de Deus. Verdadeiro e justo o julgamento do Todo-Poderoso. Para quem sofre hoje com a perseguição por ser cristão, esta palavra é um alento. Não porque nós queremos nos vingar dos outros, não. Aqui o próprio texto diz, apesar das coisas que aconteceram, o que houve? Houve justamente o endurecimento do coração. Em vez de, diante do sofrimento, pensar, meu Deus, o que eu estou fazendo? E ali se converter? Não. Fizeram justamente o contrário. Começaram a blasfemar. Porque, nossa, é Deus. Deus que é o responsável. É Ele que está mandando esse castigo. Ele é o maldito. E vai maldizer o nome de Deus, vai blasfemar contra Deus. Então, o que nós precisamos fazer é nos mantermos fiéis ao Senhor. E é desta forma que nós vamos escapar dessas desgraças que vão cair de uma só vez. Nós vamos ouvir mais para frente que de uma hora bastou para que caísse a prostituta. Uma hora bastou. Então, essas pragas, essas desgraças, quando elas chegarem, elas vão ser uma após a outra. Sabe quando tem uma notícia ruim na Bíblia e a palavra de Deus quer nos mostrar o quanto aquilo é grave, o quanto aquilo é ruim? A gente fala assim, estava ainda falando quando chegou mais um e falou tal coisa. Ainda estava falando quando chegou o próximo, outra notícia ruim. O livro de Jó traz isso. Falava ainda quando... É isso que vai acontecer com a queda. E em vez de ter uma submissão, um compromisso com Deus, uma contrição do coração, a besta, o dragão, né? O dragão, a besta e o falso profeta vão vomitar demônios para convencer os reis das nações a se unirem a eles numa luta final contra Deus. Onde eles vão? Vão para o vale do Armagedon. Para quê? Para serem derrotados, é claro, porque lá é o lugar da derrota. É o lugar da desgraça de qualquer exército que ali se põe em batalha. Tudo isso para nos dizer que nós, que somos filhos e filhas de Deus, hoje precisamos permanecer com Ele para não enfrentarmos essas taças do furor de Deus, porque elas serão derramadas. Nós precisamos voltar ao convívio dos eleitos, voltar para a casa de Deus e fazer dela a nossa morada de fato. Onde é essa casa de Deus? É a igreja, na fidelidade aos mandamentos, à palavra de Deus, resistindo às opressões, às seduções e às motivações deste mundo que querem nos desviar da vontade de Deus. Nós queremos ser de Deus e ser de Deus até o fim. Vamos anotar no nosso diário? Tem uma ordem de Deus que está logo no versículo 1 e todo o restante é princípio eterno, porque aqui está mostrando toda a sequência
da sentença de Deus sobre a grande cidade, as 7 taças derramadas. Então, anota o versículo 1 como ordem de Deus. É dada uma ordem aos anjos e eles vão executar. E do 2 até o 21, e todo o resto do capítulo, princípios eternos. Anota também qual é a mensagem de Deus para você e como colocar em prática na sua vida. Você é novo aqui no canal? Convido a se inscrever e acionar o sino da notificação. Deixa um like, comentário, compartilha também, se você gostou do vídeo, compartilha para mais gente. Vamos crescer o número de pessoas que amam a palavra de Deus e eles são fiéis todos os dias. Esse canal é dedicado para isso. Então, se você tem dificuldade para fazer o estudo bíblico, para ser fiel a ele todos os dias, vem para cá, participa conosco todos os dias, que eu tenho certeza que você vai fazer uma linda experiência. Quero aproveitar para dizer para você, antes de me despedir, que a Canção Nova tem um cupom. Nós aqui do canal temos um cupom especial para você comprar Bíblia lá na loja Canção Nova. Só vale para a loja virtual da Canção Nova e esse cupom é forte, porque ele te dá 5% de desconto, mesmo que a Bíblia não esteja com desconto lá, e mesmo que tenha desconto também. Você vai ganhar mais 5%. Imagina que a Bíblia está com 10% de desconto. Quando você colocar esse cupom, você vai ganhar mais 5%. Imagina que não tem nenhuma Bíblia com desconto. Quando você colocar esse cupom, você vai ganhar 5% de desconto. Que cupom é esse? Padre Jonas da Bíblia. Porque nós queremos que a Bíblia chegue até você. Para sempre fique na sua vida. Amém? Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.